Bom, o terceiro evangelho que nós vamos estudar aqui, e essa série ela está maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado e você tem ganhado muito com essa série. Quero desde já dizer para você que é um prazer imenso receber você aqui, nós estudarmos os evangelhos, aprendermos sobre Jesus, aprendermos sobre a fé e aprender como entender cada um desses livros sagrados. A pergunta que eu gostaria de fazer é como eu entendo Lucas, não é verdade? Então eu apresento para você um evangelho muito especial, um dos textos gramaticalmente falando mais ricos que existem no Novo Testamento, um dos textos mais precisos dentro da sua descrição. E o que fica muito claro para a gente aqui é que ao explorar esse texto, nunca mais nós seremos os mesmos. Então assim, hoje fica claro para você que se você estudar esse texto, certamente Deus vai trazer para você riquezas. Eu gostaria de dar os enfoques principais, as introduções para nós entendermos esse texto. Bom, o Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Ele foi escrito por Lucas, que era um médico, um companheiro de Paulo. Diferente de Mateus e de Marcos, o Lucas escreveu para um público grego. Então ele escreve para um público mais racional, mais crítico, mais requisitores, né, e mais inquiridores diante disso. Ele foca numa universalidade do evangelho, tentando comunicá-lo para todo mundo. Então, assim, ainda que ele escreva para gregos, ele se preocupa também em se comunicar com todos aqueles que leem. É muito diferente, parece, do Marcos e do Mateus. Ele queria mostrar que Jesus veio para todos, e é então que ele coloca os públicos, que sejam os judeus, os ricos, os pobres, os gentios, os homens, as mulheres, os escravos, os livres. Então, a universalidade do Lucas é para provar que Jesus era para todos e que esse evangelho é universal. É uma mente muito à frente da sua época, né? Lucas vem atravessando, parece um bloqueio para tentar colocar o evangelho disposto a todos. Logo no início, Lucas ele dá um destaque. No capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele dá o cerne, né? Ou seja, o foco, o destaque, o texto áureo. E aí ele explica que esse evangelho foi escrito por um tal de Teófilo. E esse Teófilo pra gente é realmente uma incógnita. Esse nome que significa amigo de Deus, provavelmente era alguém que usava este codinome e que se escondia, né, para não ser encontrado. Nós vemos diversas interpretações de textos primitivos que mostram que Teófilo poderia ser um nome utilizado por diversos cristãos, inclusive o próprio apóstolo João usou esse nome quando foi levado para a ilha de Patmos. Existem textos primitivos que provam isso, mas esse não é o tema principal. O Josh MacArthur, ele diz da seguinte maneira, né? O John MacArthur, ele diz da seguinte maneira: Lucas é um evangelho para aqueles que buscam precisão e aprofundamento na história de Jesus. É por isso que, às vezes, o Lucas ele tem pra gente uma descrição de um Jesus mais histórico. E o Lucas é um historiador e em dado momento ele é tão tomado por uma inspiração divina, e essa inspiração parece que ela preenche a alma, o coração dele, que ele vai narrar na história da viúva de Naim, e chegando no lugar, o Senhor. Então assim, ele poderia escrever Jesus chegando naquele lugar, porque ele narra muito como fato histórico, ele diz o Senhor. Então ele coloca Jesus destacado como Deus chegando naquele lugar. E esses traços é que vão enriquecendo o texto de Lucas para nós sermos impactados e inspirados por ele, né? Então o evangelho de Lucas tem algumas características que são únicas e que tornam ele fascinante. Primeiro, ele foca na compaixão de Jesus. Lucas ele é muito preciso em focar nisso. Então Lucas destaca o amor de Jesus pelos marginalizados, com os pobres, os pecadores, as mulheres e os estrangeiros. E um exemplo marcante é o encontro com Zaqueu em Lucas 19. Zaqueu é um publicano, impedido de acessar festas religiosas, mas Jesus ainda assim vai ao encontro dele. Isso é um destaque, porque ele diz: olha, hoje a salvação chegou a esta casa porque este também é um filho de Abraão. Jesus, ele se apresenta como alguém que veio unir pessoas a Deus, não desligá-las de Deus. O segundo ponto é a riqueza das parábolas que Lucas apresenta. Elas são muito didáticas, então Lucas contém algumas parábolas mais conhecidas, por exemplo, o filho pródigo no capítulo 15, Bom Samaritano no capítulo 10. Essas histórias revelam o caráter de Deus e o valor do reino dos céus. E aí, diante disso, são parábolas que continuam sendo pregadas e ensinadas e transformando o mundo e acabam se tornando um clássico. Por quê? Porque elas vão se comunicando com todas as gerações, tanto porque a palavra de Deus ela é renovável e a cada dia ela fala de forma diferente. E Lucas mostra isso pra gente, as riquezas nessas histórias que são transmitidas por Jesus. O terceiro é o enfoque na oração e no Espírito Santo. Lucas, ele é muito pneumatológico, né? Tanto é que existe a teologia do Espírito Santo de forma lucana. Lucas frequentemente mostra Jesus em oração e destaca o papel do Espírito Santo na vida no ministério de Jesus.
o destaque ao Espírito Santo e a oração constante no ministério de Jesus, Lucas apresenta a todo momento. Isso é um destaque dentro deste livro, tanto porque essa espiritualidade da vida de Jesus ela é transmitida de maneira suave por Lucas. Dentro dessa estrutura que nós temos aqui, né, nesse evangelho, fica claro, nós entendemos o quê? Para entender Lucas, é útil vermos como ele organizou o evangelho em 3 sessões. Então, Lucas tem 3 sessões de organização. A primeira é a introdução de Jesus até a infância de Jesus, está no capítulo 1 ao 2. O 2 é o ministério público de Jesus, que vai do capítulo 3 ao 19. E o terceiro, a paixão e a morte de Jesus Cristo, dos capítulos 20 ao 24. Lucas nos apresenta dessa maneira. O versículo-chave do livro de Lucas é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia sido perdido. A pergunta que nós fazemos então é como nós podemos estudar o Evangelho segundo Lucas. Então, agora eu quero entender essa mensagem e estudá-lo. O primeiro, leia com o coração atento à compaixão. É preciso nós termos este olhar atento a esta forma que Jesus tem de se colocar no lugar das pessoas, amá-las de maneira profunda. Então pergunte como Jesus demonstrou amor e graça em suas interações. Por exemplo, Lucas 7, do 36 ao 50, quando Jesus perdoa uma mulher pecadora. Qual é a maneira que ele se envolve com compaixão nessa causa, né? Observe as parábolas e seus ensinamentos. Então as parábolas de Lucas, elas têm lições práticas. E ao ler, pergunte como eu posso aplicar isso na minha vida. É necessário nós termos esta aplicação. E o terceiro, ore e medite. Lucas dedica uma porção muito grande do seu evangelho à oração, ao destacar ela como muito importante. Ao estudar, peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos e o coração para entender essa mensagem. E logo então, você terá compreensão total. Então, o que fica para a gente é que esse evangelho mostra para a gente o Senhor compassivo, que veio para alcançar todos os povos e transformar vidas. E fica para você hoje a reflexão, para você ler esse evangelho, estudar sobre ele, aprender sobre ele, e certamente você será muito abençoado, eu tenho certeza. Envie esse vídeo para alguém que deseja estudar o evangelho segundo escreveu Lucas, e certamente esta pessoa, ela também vai ser muito abençoada.